mais uma vez trazendo o programa da doutora Márcia Belino, o que você precisa saber. É sempre voltado para vocês não tirarem conclusões sozinhos e poderem ouvir de uma grande médica o que você precisa saber hoje sobre menopausa, o cérebro e a menopausa. A doutora Márcia hoje tem uma convidada, a Bianca Viola, farmacêutica coordenadora do Departamento Científico da Farmácia Magna, pós-graduada em Farmácia Clínica Cosmetologia, professora de curso de pós-graduação e cursos livres e atua há 28 anos na farmácia magistral. Então, é essa profissional que a doutora Márcia vai entrevistar essa noite. Bom, é um prazer enorme que você está aqui nesse programa com a gente, né, no nosso canal. A gente resolveu falar sobre a menopausa e o cérebro porque sempre se fala sobre menopausa, sobre perda de libido, sim, fogacho, que são os calores, e nada mais, né? Se você vai mais para dentro dos consultórios médicos, a gente vai escutar falar da osteopenia, da osteoporose, que começa a aparecer, é mais comum na menopausa, mas o cérebro então não se aborda, né? E a gente sempre pensa na medicina ocidental na medicamentalização antes da gente ter outras tentativas. Sim, né? Então, antes da gente tentar a medicina ortomolecular, com vitamina, minerais, aminoácidos, fitoesteroides, né? Fitohormônios, a gente sempre pensa no medicamento da indústria. Né? E muitas vezes você não precisa ter essa abordagem. Aliás, hoje, para mim, como Márcia, como profissional, eu estou em busca de coisas que me ajudem na produção dos neurotransmissores. Sim. Então, hoje, a minha busca e quem me ajuda nisso sempre são as farmácias de manipulação, porque são coisas que a gente vai lançando mão de uma substância, de outra, para que a gente tenha um resultado final. Sim. Então, eu digo que eu hoje sou amante da dopamina, né, que é o neurotransmissor, mas a gente sabe que na menopausa os neurotransmissores como um todo ficam em menor escala, né, começa a diminuição da produção deles e aí começam os sintomas. Então, para a gente começar a falar, eu queria dizer que o cérebro está ligado aos ovários, e se a gente tem uma definição para dar para o ovário em relação ao cérebro, é dizer que os ovários são o CEO do cérebro. Isso. Né? É ele que, no primeiro momento, é responsável por quase tudo que acontece na nossa cabeça. Sim, com certeza. Isso? Ele comanda, né, a hipófise e o hipotálamo, né, que são uma glândula que vai produzir os outros hormônios, mas ele é comandado pelos ovários, né? Sim, então, o estrogênio é um grande regulador mestre de tudo isso, né? Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui nesse momento que eu acho tão importante, né, para divulgar conhecimento, né, que as pessoas realmente entendam que podem ser tratadas e podem ter um olhar, e não só com a terapia medicamentosa, e por que não dizer que muitas vezes suplementos e fitoterápicos, eles vão potencializar a terapia medicamentosa. Né? Então, quando a gente fala, quando a doutora Márcia convidou, né, o cérebro e a menopausa e o cérebro, né, a gente sempre vai lembrar a nossa busca de uma eficiência cerebral, né? Vamos dizer, né? Hoje a gente sabe que as mulheres que atingem climatério e menopausa, elas estão no ápice da sua carreira profissional, né? Então, garantir a essas mulheres eficiência cerebral numa fase tão importante da vida é extremamente importante. Então, é aquilo que a doutora Márcia colocou. Quando a gente fala de eficiência cerebral, a gente pensa que a eficiência cerebral, ela nada mais é do que reflexo da interação de neurotransmissores de diferentes regiões cerebrais a cargo e a estímulo de diferentes neurotransmissores, e que a gente tem que considerar também um status redox, que a gente chama o estresse oxidativo neuronal, e também a capacidade de produzir energia e que essa energia chegue até o cérebro. O cérebro é um órgão que consome 20% de toda a energia que o organismo produz.
né? Então, como o eixo, né, que já foi citado, hipotálamo, hipófise e ovário, né, esse eixo tão importante, e quando o seu regulador mestre, que são os estrogênios, saem de cena, tudo começa a ficar difícil. Vamos lá. Uma menopausa, a gente percebe que tem uma queda abrupta do estrogênio. Sim. E o estrogênio comanda o cérebro. Quando a gente entra na menopausa, você vai ter oferta de um outro estrógeno, né? Que é o estradiol, né? O estriol. Sim. E a estrona. A estrona que vem junto com a gordura, que ela é como o estrogênio, ela tem uma capacidade muito pequena de fazer o que o estradiol faz. Então a estrona, ela é muito mais tóxica, muito mais inflamatória. Está relacionado ao tecido gorduroso, né, que é o que fica na menopausa. E tem o estriol, que é na época da gestação, e aí a gente quase não vai falar dele. Né? Mas essa coisa de ter essa substituição do estrogênio, que faz com que você tenha uma proteção cardiovascular, que você tenha uma proteção de antioxidantes cerebrais, da osteoporose, do acúmulo de gordura, esse estrogênio ele vai caindo de forma abrupta e vai dando lugar à estrona. Sim. E aí está o grande problema, porque o cérebro depende dos hormônios femininos até para regularizar a temperatura corporal. Então o fogacho, ele não é só fazendo parte do estrogênio, ele tem que ter um equilíbrio hormonal. E de neurotransmissores. Então quando a gente lembra o fogacho, né, é tão interessante quando a gente sente, né, como é mais fácil explicar aquilo que a gente sente, né? Então assim, se a gente imaginar que o fogacho é um reflexo, né, é um desequilíbrio desse controle termorregulatório que fica a cargo do estrogênio. Mas por quê? Porque o estrogênio ele tem uma íntima relação com o sistema serotoninérgico, dopaminérgico. Então, uma vez que o estrogênio começa a sair de cena, a serotonina, que é o grande neurotransmissor, que ele controla o nosso humor, né, a sensação de bem-estar, mas também está relacionado a controlar a parte de controle de temperatura corporal. Então, como reflexo desse desequilíbrio, a gente sente o quê? Uma vasodilatação abrupta, né? É uma resposta abrupta. Então, ocorre uma vasodilatação periférica e, logo em seguida, uma sensação de calafrio, né? Então, vem como uma onda, né? Só que, assim, se a gente pensasse que é só o fogacho que está acontecendo, mas não é. Quando é que o fogacho acontece, principalmente? À noite. Né? Quando parece que a gente vai descansar e quando tudo vira de cabeça para baixo, né? Então, aquele fogacho, ele não vem só com uma sensação de calor, ele vem com a elevação dos níveis de cortisol. E aí impactando também a parte de doenças cardiovasculares. Esse fogacho, ele vem com dificuldade de dormir e o sono passa a ser picadinho, exatamente quando começam os fogachos. E aí você cobre, você descobre, você abraça o marido, depois você desabraça, né? E isso começa a impactar diretamente a produção de neurotransmissores também. Por quê? Porque é uma noite mal dormida, acúmulo de citocinas neuroinflamatórias, porque aquele cérebro não tem aquela higiene tão importante que acontece no momento que a gente dorme. Eu estava olhando falando que o sono, né, é o reparador, né, ele vai fazer drenagem de todas aquelas toxinas que foram acumuladas ao longo do dia. Então, se você não dorme direito, você não tem essa autodrenagem, você não tem essa autorregulação, né? Então, todo aquele lixo inflamatório acumulado ao longo do dia pelo estresse, pela alimentação, pelo sedentarismo, pelas embalagens, que a gente tem que falar sobre isso também, que os fitoestrogênios ajudam pra caramba, plásticos, embalagens que vão para o micro-ondas e tudo isso que a gente vai ingerindo ao longo do dia, indiretamente, junto com os alimentos. Os disruptores, né? Que tanto se fala, e o tanto que encaixa bem, né, o que vocês fazem. Com certeza. Na Magma. Então, o que a gente diz é isso, né? A gente tem que entender que, eu digo assim, o fogacho é a gotinha do oceano, que parece que é a única coisa que as pessoas lembram, né? Que a menopausa é o fogacho. Tá na menopausa? Tá sentindo calores? Não é só isso. Com aquele fogacho, vai vir elevação do nível de cortisol, elevação dos batimentos cardíacos, insônia, dificuldade de produzir neurotransmissores, em especial dopamina, serotonina, né? Então, a dopamina, né,
que a doutora Márcia está apaixonada, e é verdade, é aquele neurotransmissor relacionado com a nossa motivação. É o que nos faz acordar todos os dias e se vestir, se arrumar, e trabalhar, e lutar, né? É um neurotransmissor também muito relacionado com foco. E a dopamina também está relacionada com a motivação para o sexo, né? Então, não é só a baixa de libido, não é só o ressecamento vaginal que começa a aparecer, né? É uma baixa motivação para o ato sexual, mas também uma baixa motivação de academia, uma baixa motivação de se arrumar, uma baixa motivação de sair, exercício físico, né? De fazer exercício físico. Então, quando a gente lembra, né, que esse grande regulador mestre, e por que não dizer, né, que o nosso organismo, quando tem uma pesquisa que mostra muito isso, quando a mulher fica na menopausa, ou no climatério, menopausa, os números de receptores estrogênicos no cérebro aumentam. Por quê? Porque tamanha a importância do estrogênio. O nosso organismo produz mais receptores para compensar a deficiência do estrogênio. E aí se diz, né, seria então uma nova janela de oportunidade. Janela de oportunidade, né? Porque não é só você pensar assim, fiquei na menopausa, mas aí eu não fiz reposição hormonal, então acabou, né? Na verdade, você tem aí até 10 anos depois. A janela se coloca mais ou menos aos 50, essa mulher, a média são 50 anos para entrar na menopausa, até 65 anos essa janela de oportunidade. Quer dizer, tudo que você coloca, você absorve bem, porque você tem receptor, você tem todo um ambiente ávido por estímulos. Com certeza. Né? Então, estímulos hormonais, estímulos de minerais, vitaminas, que podem modular esse funcionamento do cérebro. Para a gente ter uma noção, a gente tem em média 1 bilhão de neurônios, né? E a gente faz 1 trilhão de conexões. Então, se você tem 1 bilhão de neurônios, que daqui a um tempo eles vão ficar mais quietinhos, mais lentos, porque o ambiente não está ávido, no momento que viria isso, o corpo da gente dá a possibilidade de que a gente tenha receptor para estímulo. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa coisa de dizer que mulher não pode, não deve fazer reposição hormonal, isso já caiu por terra há muito tempo. Exatamente. Né? É claro que você tem contraindicações absolutas, contraindicações relativas. Mas, de um modo geral, é necessária essa reposição hormonal. Seja ela feita com hormônio sintético ou não, feita com fito-hormônios. Mas o fato é que tem que ser reposto, porque existe uma sanidade mental que precisa ser protegida, não é isso? Então, a mulher vai ter uma tendência maior ao processo depressivo pela baixa de neurotransmissores. Questões periféricas, né? Periféricas, você tem a coisa do sono, que se você não intervém logo, isso vai virar uma mudança na arquitetura do sono, mais difícil da gente tratar, né? E em março, agora a gente teve o Congresso de Geriatria brasileiro, se falou muito dessa janela de oportunidade, na importância de você fazer a reposição para que essa mulher não desenvolva um quadro demencial mais na frente. Então, já aí começa... É uma preocupação muito maior, né? Então, eu digo assim, como no início, né? Claro, a reposição hormonal tem que ser avaliado pelo médico, caso a caso, mas a gente tem que entender o que mais de estímulo, e não estou dizendo só de suplemento, né? É a atividade física, é fazer algo... Quer produzir dopamina? Faça algo que te dê prazer. É o lazer, é uma caminhada, é uma viagem, né? Então, é importante a gente pensar também. Agora, em termos de suplementação, né? A gente hoje sabe... Primeiro, eu sempre gosto, né? Sempre coloco para os alunos em curso também, e para os prescritores, muitas vezes eu sempre gosto de lembrar da bioquímica cerebral, né? Então, o primeiro ponto é pensar que não se produz nada se não tem energia. Então, restabelecer a bioenergética cerebral seria um grande alvo. Me dá 5 dicas. 5 dicas. Então, vamos lembrar primeiro como a gente produz energia. Eu diria a coenzima Q10, né? E hoje, a coenzima Q10, o mercado magistral traz coenzima Q10 com grande biodisponibilidade, né? Que a gente tem Cava Q10, o Mark Solve, a gente tem, né, várias possibilidades de coenzima Q10. Só que a coenzima Q10 ela não funciona sozinha também, não.
né? Ela é uma coenzima importante que participa lá dentro da cadeia de transporte de elétrons, que produz energia, mas sem vitaminas do complexo B, nada vai acontecer. Então, eu acho ótimo você colocar isso, porque chega no consultório gente, por conta das redes sociais, já tomando coenzima Q10 no consultório, ou fazendo assim, coenzima Q10, vitamina D, B12, mas assim, sem uma coerência prescritiva, só porque ele foi colhendo essas informações. Então é importante que a gente esclareça isso. Coenzima Q10 sozinha, ela é inócua. Se você tem uma boa alimentação, se você garante que da sua alimentação você extrai, primeiro, vitaminas, quais vitaminas a gente diria nesse processo? Riboflavina, vitamina B12, né? A riboflavina, como o próprio nome diz, flavina, forma o FAD. O FAD tem uma importante ação lá na cadeia de transporte de elétrons, né? Ele garante o poder redutor. Vitamina B3, a niacina, né? Nicotinamida ou niacina, vai garantir o quê? O NAD. O NAD é um grande antioxidante, mas ele também participa lá nas reações de óxido-redução. É a niacina que se tem até em produtos para pele, para melhorar a circulação, para melasma. A niacina, ela tem uma importância muito grande na cadeia de transporte de elétron, que é a via metabólica para a produção de energia. Mas não só isso, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, a gente precisa de modular o estresse oxidativo. Por quê? Mitocôndria, a mitocôndria é nossa, na verdade, usina de energia, mas também é a nossa usina de radicais livres, né? Lembrando que o oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons e qualquer escape de elétrons que aconteçam na mitocôndria, a gente produz o quê? Radical livre. É legal a gente colocar que radical livre é uma coisa nociva ao corpo da gente. Sim. Ela faz parte da fisiologia, então toda vez que o oxigênio participa, ele oxida. E o estresse antioxidativo, né, contra a oxidação, que é uma coisa ruim, você tem vitaminas, minerais e aminoácidos que ajudam a antioxidar. Compostos bioativos, né, compostos derivados de plantas, com grande ação antioxidante. Então, proteger essa mitocôndria, né, proteger com antioxidantes. Né? E aí a gente poderia dizer, por exemplo, gosto muito do PQQ, pirroloquinolina quinona, esse nome grande, né? O PQQ é um grande antioxidante e aqui pra gente, nesse contexto, ele não só vai atuar na biogênese mitocondrial, que nada mais é aumentar o número de mitocôndrias e a sua capacidade de produzir energia. E o PQQ é um grande antioxidante que preserva e reduz o estresse oxidativo mitocondrial. E a gente poderia pensar, o nosso organismo é tão inteligente que produziam enzimas antioxidantes endógenas que vão proteger essa mitocôndria. E aí a gente lembra de quem? Superóxido dismutase, a SOD. Hoje a gente tem nutracêuticos que é a SOD, como o Glisodin, né, que é o Dimples, que você pode prescrever a superóxido dismutase. Né? Então, preservando o sistema antioxidante mitocondrial. Agora, eu posso ajudar o meu organismo a produzir a superóxido dismutase. Como? Os seus cofatores essenciais. E seria o zinco, cofator muito importante da superóxido dismutase citoplasmática, manganês, cofator importante da superóxido mitocondrial. E olha a tamanha importância. É tão importante essa enzima que o criador, eu sempre gosto de dizer isso, né? Ele fez uma SOD mitocondrial, que está lá dentro da mitocôndria, e uma SOD que está fora da mitocôndria, né? E a gente tem cofatores específicos para isso, que são os minerais. Então, se você tem uma boa alimentação, né? Se você garante vitaminas do complexo B, se você garante minerais antioxidantes importantes, você garante esse processo. Não só a coenzima sozinha não funciona? Depende. Agora, a gente sabe, né, Márcia, que hoje o nosso solo é muito pobre em minerais. Não, nosso solo é pobre em tudo, né? Se a gente depender só da alimentação... Da alimentação, a gente está em déficit contínuo. E quem dirá as tantas interações alimentares que a gente faz na hora de montar o nosso prato, né? Eu queria, só para poder ajudar o pessoal que está assistindo o canal, o que é mitocôndria? A mitocôndria é uma área de respiração da célula, de produção de energia,
E as doenças hoje, que a gente fala neurodegenerativas, doenças autoimunes, são doenças relacionadas à alteração na mitocôndria. Então a gente diz que são doenças mitocondriais. Ou seja, quando eu tenho alguma coisa que me gera um estresse oxidativo e a minha capacidade antioxidante que vem dos alimentos, das vitaminas, minerais e aminoácidos, não está compatível, eu tenho um desequilíbrio na minha capacidade antioxidante, eu oxido as minhas células e vou oxidar a minha mitocôndria. E não consigo produzir energia. E não consigo produzir energia. Exatamente. Então eu posso ter um quadro de fadiga crônica e o meu problema está na mitocôndria da célula. Sim. Eu não tenho ainda uma doença instalada, mas eu tenho um sintoma que pode determinar que a minha mitocôndria está cansada. Sim. Não é isso? E aí a gente volta porque a gente está falando que é neurotransmissor. Para produzir neurotransmissor, eu tenho que ter energia. Ponto inicial. Então, ok, garantir a biogênese mitocondrial. Coenzima Q10, vitaminas do complexo B, minerais importantes, proteger esse estresse oxidativo, PQQ, SOD, né, e tantos outros. Ômega 3, né? Então, já que o Márcia lembrou, vamos lembrar, o ômega 3, ele é um grande antioxidante, mas não só isso, ele é um anti-inflamatório. E eu digo, quando a gente fala de cérebro, né, o nosso cérebro é rico em ômega 3, mas principalmente DHA. Né? O ômega 3 que a gente consome, que a gente compra na forma de suplemento, a gente tem o EPA, que é um grande anti-inflamatório e é muito bom também para o cérebro, mas a gente tem o DHA. Né? E o nosso cérebro é rico em DHA. Então, quando eu suplemento o ômega 3, eu estou garantindo a redução do estresse oxidativo, que desfavorece a síntese de neurotransmissores, mas eu estou garantindo também uma saúde das membranas celulares dos meus neurônios, do meu sistema nervoso central, e garantindo, por exemplo, a exocitose de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são produzidos e eles ficam como se fosse numa vesícula, né? Num compartimento que, na hora, no momento certo, essa vesícula se funde à membrana e aquilo é liberado para fazer sinapse, né? Que é exatamente o contato de um neurônio com o outro. Um neurônio conversa com o outro através dos neurotransmissores. Então, o ômega 3 favorece essa liberação de neurotransmissores. Então, vem muito benefício nesse momento que a gente fala de eficiência cerebral. E aí vem a creatina também, creatina. Né? A creatina está na moda agora. Exatamente. A creatina. Mas que bom, né? Mas assim, ela veio como fonte de energia para quem fazia exercício físico, para quem malhava, e depois começou a se ver a empregabilidade em várias coisas. Então, a creatina é importante? Ela é fornecedora de energia, mas só creatina? Não. Tem que ter outras coisas juntas. Mas se você, muitas vezes, está em uso do PQQ, ou você está em uso do ômega, coenzima Q10, talvez você não vá lançar a mão de um primeiro momento de uma creatina. Né? Depois, eu não acho que a suplementação tem que ser igual o tempo inteiro para todo mundo. Depende muito, isso é muito importante. Do momento de cada pessoa isso também, é muito importante, né? A gente lembra que a creatina, a gente pode produzir a creatina, né? Então, quando o médico avalia aquele paciente, ele vai ver quais as arestas que ele tem que aparar, né? E a creatina, na verdade, ela trabalha hoje saúde física e mental, né? Por quê? Porque quando a gente absorve a creatina, ela logo se transforma em fosfocreatina. E esse fósforo, né, de fosfato, ele vai regenerar a molécula de energia. Então, com isso, é como se a creatina levasse a energia da onde ela é produzida para onde ela é utilizada. E o cérebro é um órgão que precisa muito de energia. E aí, pense em um cérebro que já está com pouco estrogênio, que é aquele cérebro, por exemplo, que a mulher fica com falta de memória, que fica... ele está buscando, é como se fosse... Né, um computador que está buscando aquelas informações o tempo inteiro. É como se ele gastasse... Ele está no HD, mas ele está com dificuldade de pegar a informação, né? Ele está tentando... Sabe aquele carregando? Né? Ele está tentando buscar aquela informação. Então, é um cérebro que precisa de energia. Né? E assim, é uma alteração da memória que, às vezes, o que começa a alterar é a nominação, né? Então, a memória episódica. Sim. Né, do que aconteceu naquele dia, aconteceu tal coisa, e aí depois eu fiz tal coisa, executei tal tarefa. E parece que são as coisas mais básicas, né? E às vezes você olha o objeto, você sabe que isso aqui é uma caneca, mas você não não consegue lembrar que isso se chama caneca. E aí isso
o impacto disso, por exemplo, uma mulher que está, como nós aqui, fazendo um podcast, que está dando uma entrevista, ou que está apresentando o seu doutorado, apresentando o seu TCC, ela, no meio de uma apresentação oral, ela esquece as palavras, ou ela esquece o conteúdo do que ela está apresentando. E ela vai esquecer a coisa que ela mais domina, né? É a coisa mais corriqueira. Verdade. E isso tem um impacto muito grande, significativo. Eu pego muitas mulheres assim, mulheres que estão terminando o seu mestrado, seu pós-doc, mulheres que estão vindo numa batida muito grande de informação, de estudo e tal, com falta de tempo, que começam a ter síndrome do pânico, depressão, alteração de sono, né? Porque está na menopausa, não estão no momento que ela mais precisa da cognição dela, a cognição está falhando. Ela não está. É verdade. E aí, quando a gente lembra, como eu falei, vamos voltando lá, na biossíntese da dopamina. E, mais uma vez, eu vou precisar de vitaminas do complexo B, que são cofatores importantes, né? A dopamina, ela é produzida a partir de um aminoácido, que a gente tem através da alimentação, né? Que é a tirosina. Né? A gente pode ter a tirosina a partir do aminoácido, também a partir da fenilalanina. E que alimento tem tirosina? Então, alimentos, carne, né? Principalmente carne, ovos, né? Então, e hoje a gente precisa pensar muito, não é só o suplemento, né? É uma alimentação saudável. Então, a tirosina, ela tem ela vai ser transformada em um metabólito que é L-dopa, que depois vai ser transformada em dopamina. Então, para isso eu preciso de ácido fólico, principalmente metilfolato, que a gente usa muito na suplementação, que é o ácido fólico na forma ativa, né? Esse metilfolato, ele vai regenerar um cofator importante que a gente chama, que é o BHT, né? Que vai hidrogenar essa primeira etapa da formação da dopamina. Depois a gente vai precisar de magnésio. O magnésio é um cofator importante para a síntese de neurotransmissores. Agora, vamos lá. Tem um magnésio um melhor do que o outro? Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: magnésio é magnésio. Ah, que bom, porque eu penso a mesma coisa. Magnésio é magnésio. Então, vamos combinar. É claro, a gente tem várias formas de magnésio. Então, eu gosto sempre de dizer, depende do que você quer fazer. É isso, né? Então, se eu quero fazer memória, cognição, a gente sabe que tem o magnésio L-treonato, que é um magnésio que tem uma maior chance de entregar, né? É uma forma de magnésio que leva mais magnésio, atravessa a barreira hematoencefálica com maior facilidade. Então, você trabalha mais o sistema nervoso central. Agora, adoro também falar isso. O seu paciente vai poder adquirir financeiramente magnésio L-treonato? Por quê? Porque perfeito. É caro. Essa né? é a minha colocação. Então, por isso eu digo magnésio é magnésio. E aí vamos dizer, o magnésio quelado, que é talvez um dos mais utilizados e nesse contexto é até mais barato. O magnésio quelado, o magnésio está ligado ao aminoácido, que normalmente é a glicina, né? Que é o aminoácido de menor peso molecular. Então, é muito utilizado para o processo de quelação. Agora, e a glicina? Vamos lembrar da glicina nesse contexto? Ela entra muito bem. A glicina, ela tem uma atividade GABAérgica. Então, o aminoácido glicina exerce uma atividade GABAérgica que eu também quero. Por quê? Porque aquela mulher está com ansiedade, aquela mulher ela não relaxa. Então, o magnésio ligado à glicina é um magnésio interessante para esse processo também. Tá? Vamos lá. Quando eu peço para manipular, eu faço normalmente a associação zinco-glicina. Porque eu estou botando o zinco e já aproveito e vai a glicina junto para absorção. Certeza. Então, essa glicina pode estar vindo junto com o magnésio, mas pode estar vindo com o zinco. Pode. Porque zinco, selênio, magnésio e manganês, quase todas as reações químicas dependem deles. Sim. Né? Então, uma boa fora que são uns grandes antioxidantes. São excelentes. Então, assim, uma boa prescrição elenca esses minerais, né? Mas eu queria que você colocasse também que, então, é qualquer forma de magnésio. A automedicação com magnésio não é legal, não é isso que existe uma relação fixa cálcio-magnésio. Exatamente. Tem que ser respeitada. O nosso organismo, ele é muito inteligente, né? Então, ele tem uma relação fisiológica de cálcio e magnésio 2:1. Né? Então, por exemplo, quando você vai prescrever um cálcio, é interessante você lembrar que se eu prescrever altas doses de cálcio, eu vou depletar o magnésio. Né? Então, eu tenho que tentar, porque o organismo vai ajustar. Se eu tenho uma relação 2:1 cálcio-magnésio, eu exagero no cálcio,
Ou o contrário, né? Ou o paciente exagera no magnésio e ele vai depletar cálcio. Então ele acha que ele está se ajudando no primeiro momento, porque você tem, às vezes, uma melhora dor articular mesmo, porque você está mudando todo o mecanismo de utilização 2:1 do cálcio magnésio. Esse ajuste dá uma aliviada na dor, mas depois piora, porque você gera uma piora do desbalanço. Vitória, eu queria te fazer uma pergunta. Você, quando entrou na menopausa, teve falha de memória? Porque você usa seu intelecto, a capacidade máxima, né? Sim. Vitória é jornalista e tal. Como é que foi isso para você? Esse fator que você falou, assim, da gente ver uma caneca e falar, nossa, mas como é o nome disso aqui? Está na minha frente, isso aí aconteceu. De coisas assim, bobas. Você fez reposição hormonal? Desculpa a pergunta. Sim. Então... E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a doutora Márcia. A mulher, quando fala em menopausa, ela vai para o ginecologista. E aí? Bom, e aí hoje, nesse momento, nós vamos ter uma celeuma aí para resolver. Você tem um grupo de ginecologistas que são totalmente contrários à reposição, mas graças a Deus a gente tem um grupo também muito grande, de muita pesquisa, de muita gente boa fazendo reposição hormonal, com critério, né, modulando. Então, o que eu acho nesse momento que é importante, tenho certeza, a importância da reposição hormonal, dessa nossa conversa aqui e de outros programas e congressos e tal, porque é preciso você fazer uma reposição hormonal com segurança. Né? E para isso você tem que colocar a mulher a par de tudo que pode acontecer, dos benefícios e dos malefícios, que são poucos hoje, com a reposição hormonal. Né? Hoje em dia a gente sabe até em que forma de administração causa menos problemas do que outros. Né? Progesterona oral e tal. Fala um pouquinho. Sim, então. A reposição hormonal é essencial que realmente seja avaliado caso a caso. Né? Então, por exemplo, a progesterona é a primeira coisa que começa a falhar, né? E é aquilo que vai dar a insônia, né, doutora Márcia? É aquilo que a mulher começa a perceber que eu era tão boa. Eu falei isso pro meu marido. Eu dormia tão rápido, né? Na verdade, eu continuo dormindo rápido, só que eu acordo. Sabe assim? Você vai pipocando e acordando. Então, a progesterona, ela tem essa ação, né? A progesterona, ela tem essa ação de promover um relaxamento. Né? Então, a via da progesterona via oral é uma via importante, né? É a via de escolha, no caso. Né? Mas, por exemplo, quando a gente fala do estrogênio, né, a gente pode utilizar a via transdérmica, né? Inclusive testosterona também. A mulher, hoje, ela não vai fazer reposição apenas, né, de estrogênio. Às vezes, o médico também, porque a testosterona também vai cair. Não, né? E a gente nasce com ela. Outro dia eu estava escutando um colega falando, eu sou especialista de testosterona e hormônios, e ele é endócrino. E aí é um absurdo fazer reposição hormonal. E aí eu acho um absurdo ele dizer isso de forma generalista. Porque vai convencer uma mulher que de uma hora para outra ela perde a capacidade dela de decisão, né? Que ela é uma pessoa que está medrosa, que ela não ganha músculo de forma nenhuma, que isso é normal, que ela tem que conviver com uma gordura abdominal que não desaparece com nenhuma dieta, nenhum exercício físico, e que isso é absolutamente normal. Não é. Né? A gente tem que lembrar que as mulheres, no passado, a mulher de 50, 60, ela já estava em casa, cuidando dos filhos, talvez nunca nem tenha saído para o mercado de trabalho. É verdade. Então, não tinha tanto impacto. Hoje, a mulher de 50, 60, ela assume grandes postos em indústrias, né? E a gente sabe que a gente precisa estar bem, cabeça boa, né? Então, é importante. Então, eu vi um médico uma vez falando uma coisa e é muito inteligente. Hoje, a gente tem os hormônios, né, que são os hormônios bioidênticos, hormônios que se o hormônio fosse responsável pelo câncer, por que uma menina de 25 anos... Por que a gente nasceria com eles? Câncer? E uma menina, né? Uma jovem, ela tem muito mais quantidade e concentração de hormônios. Então, seria ao contrário, deveriam ser as meninas jovens que têm uma quantidade maior de hormônio tendo câncer. Então, o câncer deveria acontecer mais... Precocemente, e não depois que a gente fica na menopausa. Então, a gente sabe, né, que hoje 30% tem a ver com a genética, a parte familiar, mas 70% tem a ver com hábitos de vida. E aí, quando a gente lembra que a obesidade é um fator de risco para o câncer, aí a gente começa a avaliar que a gordura abdominal que começa a aparecer e você faz de tudo. E aí eu nunca tive gordura abdominal, né? E de repente começa a ter.
né? E aquele risco cardiovascular. Já baixou o estrogênio, né? Que não tem proteção cardiovascular. Exatamente. Né? Então, assim, o risco é maior, né? E aí você fala, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu tenho risco de câncer, mas, na verdade, se você não fizer, você pode ter uma obesidade, uma coisa, gordura abdominal e gordura visceral, que é extremamente inflamatória e que causa um risco de câncer, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E eu acho que esse papo aqui é muito importante, né? Porque a mulher tem que desmistificar isso. Né? E hoje, o que eu vejo, agora te respondendo em relação ao ginecologista, o que eu vejo muito no consultório hoje são mulheres que vão ao seu ginecologista e o ginecologista diz, olha, caberia uma reposição hormonal, mas eu não faço reposição hormonal, conviva com isso, porque isso vai passar. E aí chego no consultório dizendo, doutora, eu não quero conviver com isso, isso não passou. Eu quero tomar uma atitude em relação à minha vida, porque eu não estou tendo vida. Exatamente. Eu acho que é isso. O que está faltando é a mulher se propor e conhecer esses fatores e dizer, não está bom, não. Não está bom e eu quero um tratamento. E é possível ter esse tratamento. Porque a gente cansa de ver mulheres na menopausa que com secura vaginal e chega lá o ginecologista dá uma pomadinha para ela e acabou. E não é nada disso. Ai, Vitória, é ótimo isso. Eu queria falar sobre as pomadinhas. As pomadinhas têm a sua ação, o seu público, mas a gente tem que pensar o seguinte... vamos imaginar um casal que essa mulher esteja na menopausa, que estão vivendo juntos há 30 anos. Será que essa relação sexual é de uma hora para outra? Eu vou lá e rapidamente programar. Como é que é feito isso? Porque você vai ter que aplicar para poder ter lubrificação. Ou então você começa a namorar e fala, para tudo, e agora eu vou botar meu lubrificante íntimo. Então, você tem a programação, né? Olha, é hoje. É hoje, quarta-feira, 10 da noite, eu vou... Porque só se for dessa forma, a gente tem que arranjar. A reposição, não. A reposição vai dar condições de que você, tendo estímulo, né, na hora do ato sexual, você se lubrifique. Faz. A reposição trata assim. Totalmente diferente. O gel, eu digo assim, ele tem sua importância de fato, né? Por exemplo, existe gel, né, com ácido hialurônico, né, que ele vai fazer o quê? Você vai aplicar, a indicação no mínimo 3 vezes por semana, né, para que você mantenha aquela lubrificação. Né? Então, não necessariamente que seja antes do ato sexual. Se for antes, melhor, né? Mas se não for... Mas, como a doutora Márcia falou, nem sempre você vai ter esse... Certo. Né? E isso é uma coisa que a gente vê toda hora. Inclusive, pelo número de pessoas que eu estou sempre falando e tudo, é uma coisa que você vê toda hora. E aí, por exemplo, eu não conheço uma médica igual a senhora. E ela... Não, e olha só, conheço, e na relação sexual... tão autêntica, pô. Eu acho que a gente tem que ainda pensar numa outra situação da relação sexual. Porque a mulher ela pode estar com a libido boa, olha lá, ela fez testosterona, vamos lá. Ela fez uma testosterona, foi pra academia, ela tá com bastante energia, ela tá com libido. Beleza. Mas ela não tem a lubrificação do estrogênio. A progesterona também não está ativa. Não faz tem como, ela tem tesão, mas não tem lubrificação. O ato sexual fica péssimo. Vai ficar péssimo tanto para o parceiro quanto para ela. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Vai me dizer se os pacientes não relatam isso. A tensão de que não vai ser bom, porque tudo mudou. Né? Já é algo que vai botar um estresse ali, né? De repente, e eu acho assim, a mulher tem que parar de se ver como se diminuir só porque chegou na sua última menstruação, né? Isso. E eu acho que as mulheres têm que falar com seus parceiros, seus maridos, né? Eu tenho 51 anos, eu falo abertamente isso, né? Eu fiquei menstruada a última vez no junho do ano passado, aí... O final desse ano foi um ano muito impactante porque eu tive um resultado de um risco de câncer, né? Comentei de mama, mas acabou que era benigno. Fiz uma cirurgia de mama. Tenho um quê de preocupação, mas quero iniciar a reposição hormonal, não reiniciei. Mas eu converso abertamente. Aí outro dia eu fiquei menstruada de novo porque eu estava tão nervosa com a cirurgia que acabei ficando menstruada. Então, e aí eu falei. E aí significa que você está no climatério, você ainda não chegou na menopausa. Fiquei, exatamente. Mas eu falo isso. Eu ouvi dizer, tem mulheres que fingem usar absorvente para o marido. Porque vai no mercado, sempre fazia compra juntos e passou a não comprar mais absorvente. Nossa, olha que... Porque tem vergonha. Então, assim, isso tem que acabar.
né? Eu acho que essa conversa aqui é muito importante. Porque eu escuto, mas vai falar de novo de menopausa, eu vou falar quantas vezes forem possíveis serem faladas. Né? Porque cada abordagem, cada pessoa é diferente. Mas eu acho que essa abordagem, a gente tem que falar claramente, e isso tem que ser uma pergunta de consultório. Né? Se não, o casal não vem com essa demanda, eu pergunto, e aí, como é que tá a relação sexual de vocês? Tá legal? Porque se você não tem hormônio, eu brinco que pode chegar o Brad Pitt daqui do teu lado, diz, olha, tô afim, vamos nessa, você vai dizer, Brad, hoje não. É verdade. Outro dia. É isso mesmo. É isso? Então, assim, e aí de uma hora para outra você se vê com dificuldade para emagrecer, sem lubrificação, ganhando gordura abdominal, a libido já foi embora. É isso, a pele não é mais a mesma, o cabelo caiu, a memória não serve. Não, aí é o fim. O cabelo fica com outra textura de cabelo, não é isso? Tem uma a pele é diferente, isso tem que ser muito falado, muito, porque a maioria das mulheres nessa fase, elas entram nesse problema. Isso aí. E aí leva a depressão, a pessoa começa a se sentir mal em relação a ela mesma, né? E o impacto, olha, eu não estou dizendo que isso é culpa da menopausa, né? Mas a gente tem que analisar, não sou psicóloga para falar sobre isso. Mas eu entendo que muitos casamentos acabam, e se você for fazer estatística, é a mulher com 50 e poucos anos. Isso aí. E uma coisa importante que a gente falou no início, antes de começar a gravar, será que todos os medicamentos que foram utilizados, antidepressivos, né, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tentativa de fazer com que aquela serotonina haja, né, inibidores de dopamina, que a gente sabe que tem, na tentativa de fazer com que aquilo que o regulador mestre saiu de cena, e aí a pessoa está com maior tendência à depressão, claro. Lógico. Né? Porque o estrogênio tem uma íntima relação no sistema serotoninérgico, sistema GABAérgico. Aquela mulher, ela tem alteração de humor, ela tem irritabilidade, né? Ela começa a apresentar quadros emocionais que muitas vezes ela vai buscar ajuda e é confundido com uma depressão. Tem a depressão que a gente fala da mulher da menopausa, que muitas vezes não é de antidepressivo que ela precisa, e sim de uma reposição hormonal. Sim. Porque o antidepressivo não faz produzir neurotransmissores. Exatamente. O antidepressivo libera para utilização por mais tempo. Exatamente. Então, muitas vezes você precisa ir na causa do problema e não na consequência. Por isso, muitas mulheres ficam tomando inúmeros antidepressivos, trocando toda hora, ou indutores de sono. O que adianta você, por exemplo, é como se o antidepressivo, ele modulasse a vazão de uma torneira, né? Mas se a caixa d'água está vazia, se não tem água passando, o que adianta eu abrir a torneira? Né? Não vai sair, não. Então, por isso eu digo, eu gosto de sempre falar isso, né? Às vezes você fala assim, mas é contraindicado, o paciente está tomando inibidor seletivo de serotonina e é contraindicado, por exemplo, eu passar um 5-hidroxitriptofano? Não. Só que você é o médico, né? Porque a gente sabe que tem muitos prescritores hoje, né? Então, às vezes, o médico passa um medicamento que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fazendo com que aquele paciente tenha uma sensação de bem-estar, né? Essa serotonina pode ajudar nesse eixo de termorregulação. Mas aí, se você incentiva a produção de serotonina, será que pode dar uma crise serotoninérgica? Pode ser que sim, se você... E pode ser que não? Pode ser que não, mas o que é bacana, acho que da gente falar em relação a isso, é que existem antidepressivos também que tiram a libido. Sim. Né? E aí ela lá, a mulher está menopausa, ela está precisando de uma reposição hormonal para melhorar o processo depressivo dela, falha de memória, aí lançam mão de um antidepressivo que piora a libido dela, que já está ruim. Exatamente. Né? Então a gente tem que analisar também, quando o médico vai escolher um antidepressivo, um recaptador de serotonina, um dual, se isso não vai mexer com a libido dessa mulher. Porque pode também mexer com a ereção do homem, alguns antidepressivos. Com a libido, com a ereção do homem, pode gerar um retardamento na ejaculação, a não ejaculação com o uso de antidepressivo. Então a gente também tem que analisar isso, né? Porque a mulher está tomando antidepressivo que tira a libido e a gente está querendo melhorar a libido. Tem algum contrassenso aí nesse tratamento. E aí, muitas vezes, o suplemento, ele não é inimigo da estratégia médica, perfeito, né? Perfeito. Então, eu digo assim, o nutracêutico, ele vem potencializar quando bem prescrito, quando individualizado. Por isso eu digo a importância da farmácia de manipulação nesse contexto, né? E hoje venho como um representante de uma farmácia de manipulação, que é a Magna,
né? Eu sou coordenadora científica da Magna e eu estou sempre com os médicos e os nutricionistas, né, eventos na farmácia, exatamente para que a gente possa divulgar estratégias, né? E exatamente isso, a gente não é uma contraindicado, né? Se eu estou utilizando uma estratégia para aumentar aquela ação daquele neurotransmissor, para que ele fique mais tempo ali na fenda sináptica. Mas e se o meu paciente não produz? E aí, se a gente está falando de serotonina, a gente vai lembrar, por exemplo, que a serotonina vem do triptofano, o triptofano vem de uma alimentação saudável, né? Será que eu tenho que repor o triptofano? Né? Será que essa paciente está se alimentando bem? Né? É um aminoácido. Tá? E olha, você vê que nós falamos de 2 neurotransmissores e os 2 são, como seu precursor, um aminoácido, né? Enquanto a dopamina vem da tirosina, o triptofano, a serotonina vem do triptofano, e a gente precisa também de magnésio, a gente precisa de piridoxina, e eu gosto sempre de falar da piridoxina na forma ativa, né? Que é o piridoxal 5-fosfato, que já está prontinho para ação. Né? A piridoxina, ela atua nas reações de descarboxilação. A piridoxina é B6. B6, que ela vai fazer aquela etapa final, que é transformar o 5-hidroxitriptofano em serotonina. E se a gente continua essa reação, a gente vai chegar na melatonina. E olha como tudo está interligado, né? Se eu metilar essa serotonina que acabou de ser produzida, eu vou formar lá na pineal a melatonina. Né? Então, assim, tá tudo interligado e tudo vem de hábitos saudáveis. A pineal, né? Foi aquela glândula que a gente falou no programa, que está relacionado à empatia, ao reconhecimento das sensações, tem a ver com a espiritualidade, Sim. com a área da fé. É aquela que está lá no centro, na intuição, está lá no centro. Sim. E hoje a gente sabe, aí tem estudos falando, e é um estudo aí que está moderno, aí, que a gente vai falar sobre ele, da melatonina que fica no tronco cerebral, que ela colore quando ela está oxidada de azul. Olha, um ponto chamado ponto azul que está no tronco cerebral, e está se pesquisando se não começa aí a alteração para desenvolvimento da demência. Interessante. Então talvez um ponto azul mais intenso até nessa tronco cerebral seja o início de uma demência. Se a melatonina é o grande varredor de radicais livres, né, no nosso organismo, se ela está oxidada, ela não vai produzir esse papel, né? Eu digo que a melatonina é aquele robozinho que limpa a casa. Quando você dorme, o robô sai e faz aquela higienização todinha do seu cérebro. E como é que a pessoa pode saber que ela está precisando de melatonina? Não, o médico tem que saber, porque a melatonina, então, as pessoas se automedicam muita coisa. Só que o que acontece? As pessoas associam a melhora da qualidade de sono só à melatonina. E aí, para que a melatonina por si só melhore o sono, é preciso que os neurotransmissores do dia estejam bem, esses GABAminérgicos estejam funcionando direito à noite, no final do dia, para que ela seja útil para o sono. Mas você pode não estar utilizando a melatonina para o sono, e sim como um antioxidante. Sim, um excelente oxidante para o cérebro. Mesmo que esse paciente não consiga dormir com a melatonina. Sim. Então, o médico pode deixar a melatonina e colocar uma outra medicação para o paciente dormir. É uma possibilidade. Exatamente. E os fitoterápicos, né, doutora? Os fitoterápicos também, alguns ajudam muito, né? Por exemplo, a mucuna, que é um fitoterápico que ajuda na produção de dopamina. Né? Tem um fitoterápico que eu gosto muito, que é o Enstra. Você já conheceu o Enstra? O Enstra é um fitoterápico extraído da Galfinia galanga. E eu tive até uma experiência com o Enstra muito interessante, né? Eu fico estudando muito e preparando aula. E eu lembro que a gente teve um evento na farmácia e eu ganhei uma amostra de um pirulito de Enstra com PQQ. Então, o que a gente está falando? Extrato de Galfinia galanga, que vai aumentar a síntese de dopamina. Quem que é a dopamina? Aumenta o foco e a concentração. E o PQQ é um grande antioxidante, que a gente já falou, né? Que vai reduzir, por exemplo, o estresse oxidativo, que desfavorece a síntese de neurotransmissores. O PQQ está relacionado com a normalização da produção de neurotransmissores, quando o fato está relacionado ao estresse oxidativo, mas também com o aumento da vascularização cerebral. E aí eu tinha aquele pirulito na minha gaveta. E eu estava lá preparando uma aula, e o tempo passando, e eu tinha que entregar aquela aula. E aí eu me lembrei do pirulito.
Abri a gaveta e usei. Isso é até lembrar que não é só medicamento em cápsulas, né? A gente pode fazer medicamentos em várias formas farmacêuticas, né? Esse caso foi um pirulito, né? Mas nem todo ativo a gente pode fazer em pirulito, porque depende muito do ponto de fusão. Esse pirulito que a gente faz, ele é base de palatinose, então a gente vai fundir a palatinose e com isso a gente eleva uma temperatura muito alta. Então depende do ponto de fusão daquele ativo. Eu sei que o Extra com PQQ é maravilhoso, e aí chupei o pirulito e eu sei que eu tive uma resposta rápida. Não é algo que você pensa assim, eu tenho que tomar quantos dias para fazer efeito? Aquele dia eu estudei com uma facilidade incrível, eu fiquei... A proposta é exatamente essa, aumentar a dopamina, diminuir, na verdade, a sensação e a percepção de cansaço. Não tem cafeína, então, tem cafeína para isso? Não, não tem cafeína. E aumenta a vascularização cerebral, a chegada de fluxo sanguíneo cerebral, que é um dos fatores que está relacionado também com o climatério e menopausa. Isso, e uma outra coisa, eu tenho visto muitos pacientes com baixa de ferro, né? E aí você tem diferença dos médicos que estão acostumados a fazer orto, ou que tem essa pegada integrativa, diferente dos médicos da medicina convencional. Sim. E aí é bom a gente colocar que o ideal é você ter ferro acima de 100, né? E aí eu tenho pego muitos pacientes... quase não tem. Que quase não tem. Quase não tem. E aí você vê, não, tá tudo ótimo, tá sensacional, mas se ele não tem nem ferro para ajudar na oxigenação... Também não adianta você colocar um PQQ, uma coenzima Q10, porque nem o basicão para levar o oxigênio. Lembrando que o ferro está lá dentro da hemoglobina, né? Então a hemoglobina ela vai carregar oxigênio. A função da hemoglobina é carregar oxigênio para todos os nossos tecidos, né? Então, se não tem ferro, não tem aquele que vai fazer a ligação com o oxigênio e carregar para todo o tecido. Então, isso é muito importante. E existe aquela questão que, não vou dar muito ferro, porque ferro é pró-oxidativo, né? Então, tem que realmente ser bem avaliado isso. Tem uma pesquisa mostrando a suplementação de ferro, inclusive, para criança, né? Até 2 anos, há essa informação da importância da suplementação de ferro, porque para melhor capacidade cognitiva dessa criança, melhor desempenho. Então, imagina crianças com anemia, com deficiência de ferro, com alimentação carente, né? Então, a suplementação melhorou a performance cognitiva em crianças de idade escolar. Isso não tem nada a ver com o que a gente vai conversar, mas esse programa é bom por isso. Porque não adianta vamos analisar aqui, a quantidade de diagnósticos de TDAH, de pacientes de transtorno do espectro autista. E as mulheres adultas sendo diagnosticadas com TDAH? Com TDAH. E será que não é menopausa? É isso. Então, será que essas crianças também não estão precisando ser suplementadas? Porque se você for olhar um exame laboratorial das crianças ou dos adolescentes, são déficits nutricionais imensos. E muitas vezes você repondo, você melhoraria a cognição, a atenção, o foco dessa criança e ela não entraria como diagnóstico de TDAH. Exatamente. Né? E mulheres com diagnóstico de TDAH tardio. Às vezes essa mulher já está no climatério, apresentando sintomas de falta de foco, porque não tem dopamina. Não é porque ela é TDAH, não. É porque ela está no climatério e na menopausa. E aí a gente não falou ainda da acetilcolina. Né? A acetilcolina, esse neurotransmissor tão importante para a aquisição de tudo que a gente aprendeu. Então, imagina, a gente precisa da dopamina para nos dar o foco. A gente precisa da serotonina para nos dar a sensação de bem-estar e prazer que proporciona o aprendizado. E a gente precisa de acetilcolina para armazenar tudo que foi aprendido. Então, a acetilcolina, como que a gente vai pensar? A via de síntese, o próprio nome acetil, né? E a colina. A colina também pode vir da alimentação. O ovo, a gema do ovo é muito rica em colina, né? Mas não é só isso, a gente pode suplementar também. A gente pode suplementar, por exemplo, fosfatidilcolina, né? E fora que as nossas membranas celulares, elas são ricas em fosfatidilcolina. Então, a própria fonte de colina saindo ali dos nossos reservatórios de fosfatidilcolina. Então, a colina, ela vai... Na verdade, a síntese de acetilcolina, ela depende do acetil, né? E esse acetil, ela vem lá da cadeia do piruvato, né? Que vai formar acetil no final de tudo. Mas a gente pode também suplementar, quem trabalha com a ortomolecular, por exemplo, acetil L-carnitina. E acetilcolina? Né?
Acetilcolina também, né? Acetil L-carnitina, você está aumentando a fonte de acetil, né? O status de acetil para que você consiga produzir acetilcolina. Agora, nada vai acontecer se a gente não tiver energia. É aquilo que a gente fala. De fitoterápicos, a gente também tem, né? Bacopa Monnieri, ela é um fitoterápico que aumenta a disponibilidade de acetilcolina. Né? A indústria tem, com a perspectiva que você pode usá-la, é o Cognit. Sim. Você pode utilizar para alteração cognitiva leve, quer dizer, o que vem pré-demência do Alzheimer. Sim. Né? Mas se você pudesse usar isso bem antes de você estar com esse déficit, a ponto de você achar que o paciente está num pré-demência, seria o ideal, exatamente. Né? Porque vai cada vez ficando pior. Né? Se você não vai tratando, cada vez você fica pior. Então, falamos dos 3 neurotransmissores importantes, né? Alguns fitoterápicos. Então, como eu falei da Bacopa, né? É interessante. Mas a gente pode pensar também parte alimentar, né? Produção de energia, né? Vitaminas, minerais importantes. E eu digo assim, às vezes a gente pensa assim, às vezes eu vejo muito a minha mãe, né? Eu falo muito da minha mãe aqui, minha mãe com certeza vai ouvir, ela fica lá no celular, né? Acho que grande parte das senhoras, né, mais idosas estão se divertindo no celular e ela tá lá e às vezes ela fala assim, Bianca, outro dia ela mandou uma mensagem para mim, você conhece, ela falou assim, L-carnosina? Aí eu falei, conheço, mãe. Diz que é ótimo para memória, diz que é ótimo para isso, Aí a minha resposta foi, mãe, você nem come direito, você não bebe nem água. E você quer que eu compre L-carnosina. Então, isso acontece com todo mundo, não é só com a minha mãe. Né? Sim, as pessoas querem suplementar. E hoje caiu no gosto né? Suplementar caiu no gosto. Às vezes eu vou dar aula, tanto para médico, nutricionista, farmacêutico, e eu falo assim, olha, a minha aula é de suplementação. Suplementação estratégica em várias situações na área clínica. Se você não suplementar, o seu paciente vai lá no Mundo Verde e compra, ou ele vai lá no... Porque a gente sabe. Então, assim, aprenda a suplementar. Né? Se você é médico, se você é nutricionista, se você é farmacêutico, né, que você, né, são os prescritores de suplementos alimentares, agora, vamos prescrever com consciência. Vamos estudar para fazer direito. Vamos pensar lá na bioquímica, né? Porque tudo que eu penso na bioquímica. A gente já disse num programa aqui que a gente entende muitas vezes a dificuldade dos colegas, de alguns colegas, acharem que é pertinente a ortomolecular e a suplementação, porque as matérias básicas, que uma delas é a bioquímica, a gente acha que é desnecessário dentro da medicina. Nossa. A gente pula porque a gente quer logo a doença, o tratamento, o diagnóstico. Então, aí no meu caso, farmacêutica, essa é a matéria que move a minha vida. A minha também. E eu tive bioquímica 1, bioquímica 2, bioquímica 3, né? E eu continuo estudando bioquímica. E quando alguém pergunta assim, manda uma mensagem no meio do meu dia e fala, Bianca, eu tô com uma paciente assim, 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 o que você me sugere? Eu vou lá na bioquímica e eu penso, como é que o organismo faria isso? É isso. Né? É isso. E o que falta para essa pessoa para fazer isso? Porque às vezes eu vejo muito prescritor pensando assim também. Eu entendi. Entendeu a aula, foi ótimo, entendeu o curso, foi ótimo. Mas por onde começar? Né? E eu sempre digo assim, comece pelos sintomas que são mais proeminentes na sua paciente. Porque você vai ter um rio para tratar. Isso, e às vezes você faz a suplementação pensando num tipo de sintoma e você acaba tratando em tantos outros também. A suplementação, ela é multifatorial. Né? Então, assim, eu vou fazer... eu vou prescrever aqui, vou melhorar a síntese de serotonina, eu vou melhorar a disponibilidade e a síntese de serotonina. Você está melhorando o humor, você está melhorando o controle da pressão arterial, você está melhorando o controle da temperatura, né? Você está diminuindo o risco de depressão. Então, você está atuando em vários alvos, né? Então, isso é muito importante. Então, eu digo sempre, se baseie na fisiologia e na bioquímica. Tudo é a fisiologia e a bioquímica. O corpo da gente é fisiologia e é bioquímica. Exatamente. A gente tem que entender, isso é o básico. Se você vai tentar intervir na bioquímica, de como a coisa está se dando,
você vai ser mais efetiva no seu tratamento. Se você não curar esse paciente, você vai transformar ele num doente crônico mais controlado. Exatamente. Então, a reposição, a suplementação, ela não é incompatível com a medicina ocidental prescritiva da indústria. Você pode fazer as coisas concomitantes. Isso. E em determinados momentos faz uma coisa em detrimento à outra. Exatamente. Né? Mas assim, eu não me percebo mais fazendo medicina sem que eu faça alguma suplementação. Eu não consigo mais. E a gente sabe, né, doutora Márcia, isso. que, por exemplo, a gente sabe que a gente tem, ao longo, né, como a gente vai envelhecendo, a gente também vai envelhecendo o nosso trato digestivo, né? E a gente vai tendo dificuldade de absorver e extrair todos os nutrientes que vêm da alimentação. Fala, mas eu como bem. Ok, você come bem, mas você absorve bem? E aí a gente já está caindo em outra situação, que poderia ser outro podcast. A capacidade absortiva da gente vai diminuindo. A capacidade de produção de ácido clorídrico vai diminuindo. E a gente não consegue extrair tudo que vem de proteína. Se a gente tivesse uma alimentação perfeita, mesmo assim a absorção já é ruim. E aí a gente não teria a dosagem perfeita que a gente precisa para um funcionamento do corpo. A gente vai ter que... o papo está maravilhoso, sensacional. Mas a gente vai ter que ir terminando. Mas eu queria terminar só com uma pergunta da Vitória. Porque ficou, é uma conversa de coisas técnicas. E eu gosto quando você está, porque tem sempre a pergunta de quem está do outro lado, que a gente não está com a pessoa aqui. Diante disso tudo que vocês falaram, conversaram, existe exatamente a pergunta daquilo que a gente não entende. Tudo isso que vocês falaram, a dopamina, a testosterona, e todos esses hormônios, eles têm que ser detectados por médicos com que especialidade? Porque ela voltou a mesma pergunta. Boa. O que a gente menos vê hoje, apesar desse glossário que vocês fizeram, as pessoas que estão sendo tratadas de acordo com isso e têm uma vida melhor, têm uma vida mais saudável. O médico clínico, o geriatra, o ginecologista, o médico ortomolecular, todos esses podem ter essa abordagem. Eu acho que o problema, para a gente concluir aqui da minha parte, da minha opinião, é que a gente ficou na medicina baseada em evidência da indústria. Uhum. Sim. E não que seja uma coisa ruim a indústria, é uma coisa ótima a gente se servir dela. E ela nos beneficia com bons medicamentos. Mas o fato é que essa medicina baseada em evidência, da evidência clínica, que o laboratório, o que a indústria nos fornece, é que deixa a gente aprisionado. No medicamento. Deixa só no medicamento convencional e não pensa no tratamento de base. Exatamente. Eu entendo assim. Doutora Márcia, outra pergunta que eu quero fazer também para levar os seus ouvintes. No hospital, as pessoas estão hospitalizadas, cada uma lá no seu setor. Tem médicos para saber dessas opções de tratamento, que a pessoa não precisaria estar ali tão deprimida em aparelhos, em milhões de medicamentos, que visse de uma outra maneira em que pudesse solucionar mais rápido e melhor o problema desses pacientes? Sim e não. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tive um paciente há uns 3 anos atrás que foi para uma cirurgia de joelho. Ele já era uma senhora obesa e ela já tinha feito 2 cirurgias e essa já era a 3ª. E não estava cicatrizando a área cirúrgica. E aí uma série de pomadas e o setor de curativos e tararará. E a solução que a gente deu foi glutamina, whey protein, e cicatrizou em 1 semana. Não tinha proteína? Não tinha. E aí, o médico que estava acompanhando esse paciente, fazendo parte do corpo clínico, também foi receptivo à minha prescrição. Porque poderia ser o normal é que não aceitem esse tipo de prescrição, que tem a glutamina, que é o aminoácido, numa prescrição que só tem medicamentos da indústria. Mas, como a gente não estava encontrando uma outra solução dentro do convencional, a gente lançou mão da glutamina, que é um aminoácido que ajuda, é uma barreira boa para o estômago, é boa para a imunidade, para a cicatrização. Mas a verdade é que tudo na vida, tudo no organismo é proteína. Quando você precisa formar tecido, você precisa de proteína. Cicatrização é formar tecido.
Então, foi realmente uma prescrição certeira. Certeira, porque para cicatrizar precisa do básico. E aí, dentro de um hospital convencional, não se pensa nisso. Isso. É isso Agora, que eu tô falando. como a sua pergunta, né? Eu acho que quando o indivíduo está ali, ele teve uma sorte tremenda de ter a doutora Márcia ou de ter um médico que foi receptivo. Mas, na maioria geral, eu acho que o que os clínicos fazem é tirar daquele sufoco, né? E toda essa estratégia que a gente conversa aqui, eu digo que é uma estratégia, claro, curativa, mas é muito mais preventiva, né? E hoje a gente tem médicos cada vez mais que fala sobre a medicina integrativa. Então, o que é a medicina integrativa? É o que a gente está falando. Você percebeu que a gente saiu da menopausa, a gente entrou na depressão, e a gente falou de massa muscular, a gente falou de obesidade. A medicina integrativa, ela tem que integrar o indivíduo baseado na fisiologia e na bioquímica. E ele vai utilizar o que aquele indivíduo precisar dentro daquela necessidade dele, né? Então, cada vez mais a gente diz... Aí, uma vez eu fiz um post desse de divulgação, né? E que era assim, muitos se falam nutricionista integrativo, médico integrativo, dermatologista integrativo. Aí eu lembro que eu fiz um post de algum curso que eu ia ministrar, né? E eu falei alguma coisa assim, você faz parte da terapia integrativa, né? Ou seja, a depressão, e prescreveu o 5-hidroxitriptofano, mas esqueceu de prescrever a B6, esqueceu de prescrever o magnésio. Então, realmente, você tem que integrar com base nessas reações bioquímicas, né? Sentido, né? Tem que saber fazer essa medicina integrativa. Então, isso, e eu acho que tem uma onda crescendo muito, né? Graças a Deus, tem uma onda muito crescente. Como eu falei no início, né, vocês me apresentaram, eu estou há 28 anos como farmacêutica em farmácia magistral. Hoje eu tenho a honra de trazer os prescritores e trabalhar junto com eles e dando soluções estratégicas dentro de uma área, né, de uma situação clínica. E eu lembro do início de tudo isso, né? No início de tudo isso, a gente tinha os ortomoleculares, a gente tinha os médicos que prescreviam fitoterápicos, né? Mas isso avançou demais. E tanto que avançou que a indústria abraçou. Nossa, você, né? Tocou no assunto perfeito. A indústria abraçou. Você entra numa drogaria, por isso que eu te falo, se você não aprender... Olha, eu estou até olhando para a câmera. Se você não aprender a suplementar, o seu paciente vai fazer sozinho. Porque você entra numa drogaria, até eu caio às vezes, tá? Até eu caio. Eu posso muito bem fazer a minha fórmula e mandar para a minha farmácia, mas às vezes a minha ansiedade é tanta que eu vou lá na drogaria e vejo nas gôndolas e tem tudo. Tem magnésio treonato, tem metilfolato, tem B12, tem tudo. Metilcobalamina, não falamos da B12, mas extremamente importante para mielinização. Não tem cognição se não tiver boa conversa entre os neurônios. Senão fica igual um fio desencapado, né? Se não tiver B12. Então, a indústria abraçou. Cada vez mais a indústria fala sobre os nutracêuticos. Aí agora, porque a indústria fala a favor dos nutracêuticos, já tem colegas prescrevendo os nutracêuticos da farmácia. Então, da farmácia pode manipular, não pode. Só que o da farmácia, você vai pegar uma população com várias características, vai fazer uma medicação, enquanto você pode pegar a mesma substância e fazer individualizada. Essa é a única diferença. Exatamente. Né? Às vezes eu digo, olha, eu vou fazer uma coisa para você aqui para osteoartrite, que eu vou pegar 5 caixinhas que tem na indústria e vou botar numa manipulação num sachê só. É a mesma coisa. E aí, da farmácia, você vai ter que aprender a formular. A formular. E fazer com que aquela fórmula tenha tudo a ver. É isso. Só pra gente concluir de verdade, essa história aconteceu mesmo, tá? Eu peguei, tem 2 semanas, um paciente no meu consultório que foi num médico para emagrecer, sei lá. E aí ele fez uma prescrição, foi o seguinte, ele pegou a fórmula daquela suplementação de A a Z e repetiu as dosagens. Ele copiou tudo. Copiou tudo. Só que ele tinha iodo, né, que vem dentro. Iodo, depois ele tinha cobre misturado com uma coisa mínima de zinco. É uma bagunça só porque ele pegou a fórmula do que tem na indústria e montou uma fórmula para o paciente. Eu falei, que absurdo é esse que está aqui na minha frente? Ele fez... Exatamente igual. Se você pegar, ele só, em vez de ele fazer em vertical, ele foi fazendo na horizontal. Só isso. Isso não é manipulagem, pelo amor de Deus. Copiar uma estratégia. Copiar. Aí não dá, aí não vale.
Então, é importante a gente realmente saber o que está fazendo. E tem muito o que ser feito, né? Nossa. Ainda mais nessa área aqui. Dá para a gente ficar 3 dias aqui falando de menopausa, de suplementação, né? Bianca, olha, muito obrigado. Eu agradeço muito. A gente sabe que você tem uma vida muito ocupada, né? Você faz uma coisa bem importante, assim. Eles têm eventos científicos muito bons, a Magno. Apresentações de medicamentos de uma forma bem bacana, em jujuba, em bala, tem bala de caramelo de creatina. Isso. Filme óleo dispersível. Então tem apresentações diversas. Isso dá uma capacidade de prescrição muito boa para o médico. Exatamente. É uma farmácia assim, que tem uma embalagem muito bem feita, com bastante cuidado, né? Que a gente tem que pensar nisso também, né? Quando a gente vai manipular, onde que a gente está manipulando. Exatamente, isso é muito importante. Né? Isso é fundamental, porque a gente, não, porque o médico prescreveu aqui, mas eu vou fazer numa outra farmácia muito mais barato. Talvez esse muito mais barato te traga malefícios e não benefícios. Então, eu queria te agradecer. Eu agradeço por ter vindo aqui, botar o seu conhecimento de 28 anos para eu agradeço quem tá assistindo a oportunidade. Assim, eu sempre falo, esse canal, né, o que você precisa saber, não é isso? Na verdade, é importante saber para a gente saber que há como procurar ajuda, né? Então, às vezes, pode ser que algumas coisas que a gente falou aqui não seja do entendimento de todo mundo, mas vai ter aquela luzinha que vai acender e vai falar, bom, eu preciso me olhar, saber, né? Eu preciso me olhar, eu tenho oportunidade de melhorar, né? E se permitir melhorar, né? Mas não vai fazer, como eu falei, né? Não bebe nem água, não come direito e vai querer suplementar. Então, vamos beber água, vamos comer direito e vamos procurar ajuda. Isso, e que a menopausa, ela é só uma fase da vida, né? Eu já entrei na menopausa e eu digo que eu sou uma mulher muito melhor hoje, infinitamente melhor do que eu tinha quando eu tinha 40 anos. E eu já passei pela menopausa. Mas é porque eu tive a possibilidade de suplementar e fazer reposição hormonal. Não, eu digo que eu estou no climatério, né? Porque não posso dizer que é um ano, né? Um ano depois da última menstruação. Eu achei que eu tinha me livrado, mas talvez as emoções vieram à tona e aí não foi o fim ainda da menstruação. Mas pelo menos eu estou tratando isso de forma leve e que eu converso muito com meu marido sobre isso. Tá? Eu falo para qualquer um, né? Tem aqui o pessoal da gravação e eu falei até o último dia que eu fiquei menstruada, porque eu acho que é isso, sabe? É uma nova fase da vida e ela vai ser tão boa quanto. É isso, né? Eu acho que, por exemplo, a parte sexual é muito melhor, porque você já domina, você já sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite. Exatamente. Né? Você é muito mais dona da sua vida, então eu acho que a parte sexual é ótima. Se você está com memória boa, você está no auge da sua produção científica e cultural, você tem autoestima boa, né? Se você está bem resolvida aos 50 anos, assim, eu sou super feliz com os meus 50 e um pouco mais. Porque é isso, assim, a mensagem é isso, que existe muita vida depois da menopausa. Não, e a gente pensa, bom, tô com 50, passei da metade, né? E como é que você quer viver a sua outra metade? Outra metade, né? Bem, com calor, entendeu? Eu ainda tô em conflito aqui com o calor, né? Mas eu tô assim, tira, bota, abraça, sai, mas eu vou resolver uma solução. Eu tô ainda buscando essa solução, mas eu sei que tem solução. Então é isso, galera. É o que vocês precisam saber. Espero que tenha sido ótimo esse episódio. Isso aí. Que a gente tenha esclarecido, que a gente tenha ajudado. Essa é a nossa finalidade. Tá sempre contribuindo para formação, né, das pessoas. Isso aí. Dê seu like, compartilha, para que a gente possa cada vez trazer mais e mais e mais profissionais, que a doutora Márcia só pode trazer, venha somar para conosco assim, esse conhecimento que nós precisamos saber muito ainda. Para não cair, né? Eu agradeço muito.